Uau! Muito bom. Nossos intervalos serão assim agora, com o nosso Quarteto Voo Livre por aqui, também dando a dinâmica toda especial ao Sapiranga Summit, agradecendo a todos que participam conosco de mais um painel a partir de agora. Convidando o pessoal aí que está participando do Coffee Break por aqui no Centro de Cultura para retornarem aos seus lugares e aí daremos então início a mais um painel do Sapiranga Summit 2022, realização da Prefeitura de Sapiranga, Inova Sapiranga, F2 Conexões, Mais Inovação, Sebrae X, patrocínio da Pipe, Sicredi Caminho das Águas, Calçados Beira Rio, Informatize Centro Educacional e Amigo Internet. Da mesma forma que foi nos painéis anteriores, o time de perguntas estará liberado então no Instagram do Inova Sapiranga. Nos comentários, tanto quem está presencial aqui no Centro de Cultura, quem está nos acompanhando online, pode fazer as suas perguntas através do Instagram do Inova Sapiranga. Próximo painel, então, em forma de palestra também, numa outra dinâmica agora, para a gente diversificar também aqui no nosso Sapiranga Summit. Painel do SESI, Reflexões para um Mundo em Mudança, Tendências em Educação, Saúde e o Mundo do Trabalho. Nosso painelista é cientista social e coordenador de inovação do SESI, mais de 10 anos de envolvimento com projetos sociais e de inovação em saúde e segurança no trabalho. Em 2017, esteve na Finlândia para imersão sobre a gestão e promoção da saúde no ambiente de trabalho. É membro do Comitê Técnico do Edital Gaúcho de Inovação, Frente de Financiamento de Projetos do SESI, Senai, IEL e Sebrae. Atualmente coordena o processo de mapeamento de tendências do comportamento humano, focado especialmente em temáticas de educação, saúde e seus impactos e oportunidades no ambiente de trabalho da indústria. Fernando Rosa, venha para cá. Ele também será painelista e mediador. Como eu disse, será uma dinâmica diferente. Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande, em 1997, e mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, 2002. Atualmente é professor adjunto nível 1 da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Tem experiência na área de administração, com ênfase em gestão de custos, é gestor do Ciantec, Parque Científico e Tecnológico da FURG. Arthur Gibon. Alô, alô. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Antes de qualquer coisa, agradecer a oportunidade, né, à Prefeitura de Sapiranga e todos que estão organizando esse evento. Compartilhando aqui, a gente fica muito feliz de poder compartilhar o que a gente constrói e tomara que vocês acompanhem essa viagem comigo. Depois a gente vai bater um papo, eu e o Gibon, e convidar todos para participar também. Fico muito feliz de ver músicos aqui, também sou músico, e música dá alegria na vida, né? Sempre. Deixa eu testar minha apresentação aqui. Opa! A ideia é falar um pouquinho para vocês sobre tendências em educação, saúde e o mundo do trabalho. São trabalhos que nós fazemos no SESI há algum tempo, já há alguns anos, e desde esse 2022 a gente vem compartilhando o que a gente encontra, né? Vou falar rapidamente sobre o SESI, sobre o que a gente faz, por que a gente está aqui, e depois entramos nas tendências. Qualquer momento, por favor, interrompam aí, a ideia é a gente bater um papo. Aqui rapidamente me apresentaram, mas eu sou cientista social. Sociologia, antropologia são áreas de estudo das ciências sociais. Não aprendi a fazer miçangas, infelizmente, na universidade, como alguns dizem, mas estudei bastante um pouco do comportamento humano e dos grupos sociais, né? Me envolvo com projetos de inovação há bastante tempo, mais agudamente aí em saúde mental no trabalho. Saúde mental no trabalho é uma frente que o SESI atua junto às empresas. Vou falar um pouquinho por que isso, né? E já adianto que é um pouco de spoiler, né? Todo mundo sabe a importância da saúde mental e quanto isso cresceu. Junto a isso a gente fala um pouco de tendências, né?
E impacto social também, o SESI é uma organização social, presta serviço de educação e saúde, mas o nosso fim, né, é sempre tornar e transformar a sociedade. Eu sou músico, eu queria só contar essa história para vocês também, então fico feliz de ver músicos aí no palco. Já tive a oportunidade de tocar em vários lugares e é uma alegria também a música ser carregada aí para vários lugares. Adoro comida, adoro gastronomia. Tem um estudo muito legal, Gibon, que diz assim: quanto mais a gente se envolve, né, o maior preditor de obesidade, de baixa obesidade nas populações mundiais, por incrível que pareça, é o quanto de tempo as pessoas se envolvem com a sua própria comida, né? A gente terceiriza a comida cada vez mais, né? A gente pede, a gente compra pronto, façam a sua própria comida sempre que puderem, isso é preditor de saúde. Esse aqui é o Francisco, é o meu projeto mais legal, esse cara é muito mais legal que eu, meu filho tem 3 anos, o Francisco esse dia brincou comigo e disse assim: o combinado é que não tem combinado. Então eu queria dizer a mesma coisa para vocês: combinado é que não tem combinado, interrompam a qualquer momento e venham conosco aí nessa viagem sobre as tendências, tá bom? O SESI, para dar um pouquinho de introdução, é uma organização que tem 76 anos, né? A gente foi fundado por empresários muito visionários dos anos 40, entendendo a realidade social do pós-guerra e a importância do cuidado, essa palavra que vai passar muito aqui no que eu quero contar para vocês. A gente busca, claro, se reinventar ao longo do tempo, né? Porque quando a gente está falando ali das demandas da indústria, dos trabalhadores, da sociedade, elas mudam, né? Elas eram diferentes nos anos 50, nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 2020 para frente, né? A gente vai continuar se transformando. Então, mas o cuidado é o que nos une e, enfim, uma palavra importante aí que a gente quer resgatar. Aqui um pouquinho do que a gente já faz, a gente já está em quase todos os municípios do estado, só não está tanto quanto o Gibon. O Gibon é o cara que mais está em todos os municípios do estado. Mas, fazendo a brincadeira, a gente atende aí 400 mil pessoas, só no ano passado, e mais de 9 mil empresas. É para dar um tamanho do que o SESI faz ao longo desses anos, né? Por que a gente olha, né, para fechar um pouquinho a introdução do SESI, a gente vai estar sempre atento a esses cenários, né, que impactam, que impactam e que impactarão a saúde, a educação e o mundo do trabalho. E é por isso que a gente fala de tendências, né? Uma coisa importante, assim, do ponto de vista de compartilhamento, que é o que a gente vê na nossa organização, mas eu já queria trazer isso, é que tendências, olhar para estudos de futuro, ele serve para calibrar a estratégia das empresas, né? De alguma forma, todos vocês aí participam de alguma organização, ou são uma organização, né? Se for uma startup de uma pessoa só, mas a gente está sempre envolvido em algum ambiente de trabalho. E o nosso foco precisa ser calibrado, né? Aqui é só um desenho que a gente utiliza, é um framework que chama Zoom In, Zoom Out. A gente emprestou essa referência aí do Daniel Eli, né, nosso grande amigo aí do Instituto Hélice, Grupo Randon. É um jeito de olhar para a estratégia das empresas, né? Uma visão de longo prazo, ou seja, refletir sobre essas questões de futuro, sobre o que as coisas estão impactando, traduzir isso talvez em hipóteses, né? Será que isso pode acontecer? Será que isso não vai acontecer? E aí definir ações de curto prazo, estudar, entender um pouco melhor sobre isso. E aí sim mobilizar conexões, pilotagens, né? O SESI atua muito em parceria com a indústria, então a gente busca pilotar soluções antes de colocar no mercado. Então isso é só um pouquinho do porquê tendências é tão importante na nossa opinião, é um jeito de calibrar a estratégia das empresas, né? Bom, fechando essa introdução, eu queria responder essa primeira pergunta, que é o que é tendência, né? Não é um conceito único. Deixa eu voltar para o tapete aqui, senão eu vou voltar para o quadrado aqui. A tendência não tem um conceito único, não tem uma forma única de ver esse conceito, mas como nós estamos vendo, a gente está falando aqui de forças motrizes de mudança no comportamento das pessoas. É um conceito amplo, né? Mas ele diz respeito a um monte de coisa, mas a gente não está falando de análises econômicas estritamente, tá? A gente não está falando de análises de mercado, concorrência, market share. Todos esses estudos são importantes, tá? Não quero deixar de dizer isso. E não são tendências para um setor econômico específico ou para o consumo, né? Tu vê muitas tendências de moda, por exemplo, né? Ou tendências para o setor X. No SESI, e o que eu quero compartilhar com vocês hoje, a gente está falando de pessoas. A gente pesquisa e reflete, olhar para tendências para nós é olhar para as pessoas e ver como esse comportamento está mudando e como ele está se transformando ao longo do tempo.
E uma coisa legal, isso também não é minha essa frase, né, mas é importante compartilhar. A primeira vez que eu ouvi foi o Thiago Matos falando sobre isso, que é um grande futurista, né, aqui gaúcho. Mas mapeamento de tendência não é para saber mais sobre o futuro, né? A gente pode ter essa pretensão, né, de então a gente vai adivinhar para onde está indo o mercado ou para onde as pessoas estão se comportando e a gente quer chegar lá, né, de uma forma mágica, né? Não é mais para saber sobre o futuro. De alguma forma é para que a gente possa ignorar menos alguns futuros. E futuros no plural é um jeito estranho, né? Não é muito comum a gente falar futuros. Mas a verdade é essa, os futuros estão aí, a gente está distribuídos, né? Se a gente vai, para usar um lugar comum, para o Vale do Silício, né? Lá tem um futuro diferente, a gente às vezes bebe desse futuro e olha para as startups, para as empresas e tenta incorporar, ou às vezes vê tendências que vêm, né, desses lugares, que a tecnologia, o movimento das pessoas para a inovação é muito forte, mas ele não é distribuído, né? Ele não está em todo lugar. Então, quando a gente ignora menos algum desses futuros e reflete sobre isso no nosso ambiente de trabalho, a gente tem ganhos. E, claro, novas reflexões, né? Novos jeitos de ver, de refletir. E, por fim, para contribuir para um enriquecimento do horizonte de possibilidades. As empresas, as organizações, todas elas têm o seu fim, seu objetivo. E essas possibilidades, não sei vocês, né? Mas eu acho que eu posso inferir isso. A gente foi disrupcionado, não sei se a palavra está certa, pela pandemia, né? Todos nós aí sofremos de alguma forma, revisamos, né, os nossos conceitos, revisamos a nossa forma de trabalhar, a forma de como as nossas empresas entregam valor. Algumas empresas tiveram que parar 100%, isso nunca aconteceu para algumas empresas, nunca na vida, né? E para as pessoas também, né? Para o nosso dia a dia, para o ambiente de trabalho. Então, enriquecer essas possibilidades é um pouco disso que a gente procura fazer olhando para a tendência. O nosso mapeamento desse ano para o ano que vem, né, olhou para quase 80 tendências, né? A gente estuda alguns reportes, os principais, né, que saem ao longo do tempo, né, no mundo, e a gente faz uma curadoria e traz aqui algumas tendências para refletir com vocês. Então, sem mais delongas, quero entrar nelas aí para a gente poder refletir juntos, tá bem? A primeira delas, e não à toa, né, o primeiro movimento que a gente veio para falar aqui no Sapiranga Summit é sobre saúde mental. E o nome que a gente está chamando para isso é chamando assim, a era do cuidado. O que a gente tem visto, né? A gente tem visto uma crescente disposição das empresas, na sociedade, das pessoas, e esses reportes que nós analisamos trazem muito isso, uma maior abertura das pessoas de falar sobre os seus desafios, né? Seus enfrentamentos, a forma de confortar e apoiar uns aos outros, a nossa fragilidade de alguma forma. Estou falando agora do ponto de vista masculino, né? O homem tem mais dificuldade de falar sobre as suas fragilidades. A gente se viu frágil, se viu fraco, a gente se viu com mais dificuldades que tínhamos antes. Para as mulheres eu não falo porque eu acho que já são mais envolvidas com seus sentimentos e são mais abertas, né, de alguma forma a falar sobre isso, mas no ponto de vista de ambiente de trabalho e de empresas, isso é uma tendência. Isso apareceu em todos os reportes que a gente olhou e é algo que a gente já está olhando no SESI desde 2017, pelo menos, né? O quanto a saúde mental e o cuidado no trabalho, ele vem crescendo, né? E aí eu estou falando de vários aspectos de cuidar, né? Cuidado, os desafios, os custos, o papel de quem cuida, tudo isso veio para uma discussão, né? E claro, isso gera desafios e oportunidades para todas as empresas, né? Talvez alguns de vocês lembram, né? Mas essa imagem ela é muito forte. Ela foi... alguém viu essa imagem? Lembra dela? Aqui contextualizando, caso alguém não tenha visto, essa é uma ginasta americana, talvez uma das maiores atletas americanas aí dos últimos tempos, Simone Biles, e ela, lá pelas tantas, né, nas Olimpíadas, a Olimpíada que atrasou, né, era para ser em 2020, foi em 2021, ela disse que ela não aguentava mais, eu não consigo, eu não tenho como conseguir, como seguir competindo sem destroçar a minha saúde mental, né. Parece isso corriqueiro, né, a sensação que talvez isso foi uma notícia, as coisas, né, a vida seguiu, só que isso representa, claro, a gente está falando de um atleta de alta performance que sofre uma pressão gigantesca, não colocamos a lupa sobre a profissão dela, né, mas sobre o ato e sobre o que isso gerou de discussão na sociedade, porque as pessoas estão dizendo isso, eu não consigo, eu não aguento, eu não vou conseguir
né, terminar o que eu tenho que fazer, porque eu estou com mais dificuldades do que eu imaginava, eu estou fragilizado. Isso para nós muda muito, porque isso não era um ponto de discussão, vamos dizer assim, há 3, 4 anos atrás. Isso a pandemia acelerou, sem nenhuma dúvida, né? Então, em decorrência a isso, é claro, tu vê uma crescente humanização do trabalho, né? Uma necessidade das empresas em buscarem, ou tentarem, de alguma forma, serem ambientes mais saudáveis, sejam psicologicamente falando, seja de outras ordens, né? Mas a humanização no trabalho e dizer que não é, admitir que não está bem, não é tão mais sinal de fraqueza no trabalho. Isso, esses reportes também trouxeram com muita força, né? Não só no Brasil, é óbvio, mas no mundo todo. Então aqui tem um ponto de tristeza, digamos assim, né, para compartilhar, mas essa fragilização, ela de alguma forma reflete nos números, né? Algumas coisas a gente se orgulha de ser campeão, né, mas nem tudo, né? Mas o Brasil é o país com maior prevalência de transtorno de ansiedade do mundo. É um dado bem recente. E ali é um dado de afastamentos, mais de quase 600 mil afastamentos em 2020, um aumento de 26% em relação a 2019, de transtornos causados, né, afastamentos do trabalho, causados por transtornos mentais e comportamentais. Quando um profissional de uma empresa, de uma indústria se machuca, por exemplo, né, sei lá, rompe um ligamento, tem uma LER, né, um movimento, uma dor em função do trabalho, esse afastamento gera, obviamente, alguns dias de afastamento, mas não tem tanto estigma, né? Tu não tem um estigma tão grande quando tu volta ao trabalho. Quando a gente está falando de um profissional que se afasta por um transtorno mental, primeiro que o tempo que ele fica fora é muito maior, né? Na média são 196 dias de afastamento. Isso é quase um ano inteiro, um meio ano, né? E quando ele retorna ao trabalho, tem um estigma, né? A saúde mental não é muito ainda discutida de forma geral nos ambientes de trabalho. Mas os números estão mostrando isso, né? Infelizmente, né? A Cali tem um dado da Vigitel, dado, né, oficial brasileiro, mais de 11% aí de brasileiros relatam ter recebido um diagnóstico médico de depressão. São números que não nos orgulham, mas, enfim, isso revela alguma coisa, né? Especialmente quando o espaço de trabalho também tem que servir para a gente poder falar sobre essas questões, né? O que era antes escanteado ou individualizado, né? Hoje sim, faz parte porque impacta no trabalho. As pessoas não produzem, vão se afastar, vão ter mais dificuldades, né? Cuidar é um trabalho emocional e também, falando sobre profissionais de saúde, rapidamente, né? Também tiveram um aumento acentuado aí no esgotamento. Ali um estudo de março de 2022, 65, vários estudos em 21 países, mais de 20% dos profissionais de saúde relataram algum tipo de transtorno, depressão, claro que causado pela pandemia, né? Profissionais que foram extremamente pressionados nesse período. Tudo isso para dizer, né, gente, e aí eu vou fechando esse primeiro capítulo com reflexões, eu vou fazendo isso ao longo da apresentação. Que desafios são esses, né? Como que a gente tem que cuidar mais, né? Pensem no trabalho de vocês, né? Como que vocês produzem cuidado, como que a empresa discute isso. São reflexões importantes, não porque simplesmente não, né? Mas não porque só individualmente é importante, mas para a organização e para o trabalho, para a produção, né? Para os resultados da empresa é fundamental. Reflexões, tá bem? Seguindo aqui, eu vou adiante. Uma segunda tendência que apareceu muito, a gente gostaria de compartilhar, tem a ver com a busca do propósito para o trabalho. Tem uma mudança na dinâmica do mercado de trabalho que é evidente, né? A primeira delas, e aí isso se transformou num termo, né, que é o The Great Resignation, que especialmente no mercado americano, um movimento de saída em massa das pessoas, né, das empresas. Olha, eu não quero mais fazer parte disso, quero empreender, quero fazer outra coisa, quero me dedicar a outras coisas, né? É um movimento mundial, é claro, ficou mais evidente nos Estados Unidos, mas ele é um movimento mundial. Claro que, né, fazendo os contrapontos, né, já há, obviamente, arrependimentos, né? Tu vê notícias aí, trabalhadores americanos reconsiderando essa decisão, né? Sair do trabalho também não é assim, né, gente? Não é, vamos viver né, em comunidade, ou de luz, ou de qualquer coisa. Todo mundo tem que trabalhar e produzir, então... mas o efeito, esse movimento, ele é muito intenso, né? Lá em cima tem um dado de junho, o Brasil, né, o maior recorde de pedidos de demissão em 12 meses.
Isso revela um monte de coisa. A realidade brasileira não é a realidade americana. Porém, na nossa opinião, isso tudo mostra uma certa tendência de que há uma busca maior por o que o trabalho faz para mim, qual é o propósito, né? Por que eu me dedico a fazer isso? Aqui também um dado da McKinsey, isso aqui é bem interessante, ó, quais são os motivos para as pessoas saírem do trabalho, principais motivos, né? Ali a gente tomou a liberdade de traduzir alguns. Então, líderes indiferentes e pouco inspiradores, é um grande motivo. Falta de propósito no trabalho, falta de flexibilidade no ambiente de trabalho, né? Todo mundo deve ter tido alguma situação, né? Ou de buscar por um trabalho mais flexível, quero trabalhar de casa, quero um trabalho híbrido. Ao contrário também, já tive casos, relatos, não, eu quero ir trabalhar, não aguento mais ficar em casa, quero voltar, mas a flexibilidade é um ponto fundamental de discussão, né, hoje em dia. E a falta de suporte para a saúde e bem-estar, são pelo menos alguns que a gente traduziu aí, né, motivos para sair do trabalho. Então, assim, aqui, como o pessoal fala, alguns recrutadores, né, empresas de seleção de pessoas, né, no mundo todo, falam que é o mercado de trabalho mais difícil de todos os tempos, porque não é só as empresas competindo umas com as outras, as pessoas estão competindo com tudo que as pessoas querem fazer com as suas vidas, né? Não é porque a empresa é melhor que a B. Tem muita gente perguntando, mas será que eu quero ir para uma empresa? Será que eu quero trabalhar na empresa ou continuar na empresa que eu estou? Então, isso individualmente pode não parecer, mas do ponto de vista de tendência, isso fica muito evidente nos estudos, né? Ao mesmo tempo, e aí também em contraponto a isso, tu vê um movimento das grandes empresas, não só as grandes, mas queria destacar algumas grandes, fazendo mudanças da sua própria marca, atualizando as suas políticas para incluir mais suporte às pessoas, programas de saúde mental no trabalho, suporte à família. E aí que eu estou falando, só para dar alguns exemplos, de Google, né, de Amazon, empresas gigantescas, né? Mas não só elas, né? Tu vê um movimento muito grande dessas marcas, de grandes empresas, fazendo mudanças aí das suas políticas, justamente porque tem uma evasão muito grande da força de trabalho, né? Aí eu faço a pergunta também como uma reflexão, né? Essa mudança sinaliza um novo respeito pelo bem-estar e a felicidade das pessoas, dos funcionários? Qual é o nível de compreensão e empatia que as empresas estão exercendo em relação aos seus trabalhadores, né? Eu não conheço muito o público aqui, mas imagino alguns devem ser talvez do RH, talvez da produção, talvez de outros setores, enfim. Mas isso vale como um todo, né? O que a gente está fazendo em relação a isso? E a tendência é isso continuar sendo uma pergunta importante. Seguindo. Terceira tendência que a gente resgatou e pescou aí desse material tem a ver com a geração Z. Geração Z é quem nasceu ali, né, entre o fim da década de 90 e 2010. Esse dado, eu vou ser sincero, me chocou muito quando eu vi. Pessoas que têm essa idade já são 24% da população brasileira. A gente não tem dados do censo ainda, né? Vai sair logo. Mas isso é 1/4 do Brasil, né? Quem aqui é geração Z? Tem um bom grupo. E aí, não vou botar ninguém na fogueira aqui, não quero perguntar, mas assim, eu acho que a reflexão que fica a geração mais atual, ela busca outras coisas, né? Ela gera outro tipo de desafio para os ambientes de trabalho, e isso parece ser consenso no mundo todo. Que aspirações de carreira, eu não vou dizer vocês para não botar na fogueira, mas assim, pensem sobre isso, né? Que aspirações de carreira, desenvolvimento, que estilo de trabalho a geração Z busca, que valores fundamentais, comportamento, postura em relação à diversidade, sexualidade ou outras formas de diversidade e inclusão, né? São perguntas que a gente não fazia 10 anos atrás. Eu sou da geração anterior, eu tenho 41. Já me sinto atual de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu sei o quanto há 10 anos atrás, ou há 20, essas perguntas eram menos realizadas ou menos feitas, né? Ou eram feitas e não tinham tanto impacto nos ambientes de trabalho. E aí fica essa reflexão também. Aqui a Deloitte, um material muito legal, eu recomendo. A Deloitte é uma consultoria enorme, né? Tem um material específico sobre a geração Z, entendendo a geração Z no mercado de trabalho. E aí o que eles usam como referência é que a geração Z tem a maior necessidade de personalização em como eles vão se mover ao longo da sua carreira.
né? Nos Estados Unidos, eles usam uma referência que é o 440, né? Tu estuda 4 anos da vida para trabalhar 40 anos, né? Então, segue naquela carreira a vida toda. Quem aqui já transitou na carreira? Fazia uma coisa e agora começa a fazer outra, e talvez um pouquinho outra. Tem uma transição para todos nós, né? Porque isso também é uma tendência, que não é de agora, claro, mas os americanos usam ao contrário. Talvez agora a gente deveria, a cada 4 anos, aprender uma nova habilidade, né? A gente não sabia sobre aquilo e vai ter que aprender de novo. E aí, daqui a pouco isso vai ser o teu trabalho daqui a um tempo. Reflexões interessantes, mas que dizem muito sobre a geração Z, né, mais atual. A reflexão que eu deixo aqui é nesse sentido, né? À medida que a gente pensa sobre as preferências de comportamentos da geração que está entrando no mercado de trabalho, e que não é pequena, vocês viram o tamanho disso da população brasileira, a gente está observando como que o próprio trabalho está mudando e evoluindo. É uma pergunta para se fazer em qualquer empresa, né? Qualquer ambiente de trabalho. Nem tudo, né? O nosso superintendente, o Juliano Colombo, ele usa muito essa expressão: as pessoas também vão ficar mais tempo no trabalho, né? Adultos de 40, 50, esperavam eventualmente uma saída do trabalho, vão sair depois, né? Vão ficar mais tempo trabalhando, precisam ter saúde para trabalhar, ter energia e reaprender muita coisa, né? Tem que reaprender o seu próprio trabalho eventualmente. Então, como que a gente também se preocupa com a geração que está no trabalho, né? Pela primeira vez na nossa história, a gente tem 4 gerações de trabalho, gerações de idade, né? 4 perfis eventualmente na mesma empresa, né? Isso nunca tinha acontecido também. Então é uma pergunta que fica, né? A gente está refletindo sobre essas coisas ao mesmo tempo. Dando sequência, agora dando um salto de geração bem para baixo, né? Uma outra tendência bacana que a gente encontrou tem a ver com o bem-estar mental da próxima geração, das crianças, né? E parece óbvio essa discussão, mas isso não aparecia tão vivo, pelo menos nos nossos mapeamentos, há mais tempo atrás. Aqui, para mim, tem um ponto fundamental e marcante assim disso. A Unicef tem 75 anos, imagino que todos conheçam, né? É a maior referência aí de estudos e de ações aí mundiais em relação à infância. Ele lança todo ano o The State of the World's Children, é um grande repórter assim, falando sobre questão de saúde, alimentação, educação, todas as características e esferas aí das questões infantis. E pela primeira vez na história da Unicef, o documento tinha a ver sobre saúde mental das crianças. E a Unicef está dizendo assim: a gente ignorou a saúde mental das crianças por muito tempo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Unicef que está dizendo. Então, a gente também tem que refletir sobre isso, né? A pandemia, quem tem filhos aí, só para ter uma ideia, nessa faixa, né? Filhos que eu digo criança, né? Não foi fácil, né? Já consigo, nem preciso nem responder ou perguntar, né? Deve ter sido difícil para todos vocês, durante a pandemia, lidar, né, com um momento de disrupção completo. A gente não podia levar as crianças na escola. Meu filho tem 3 anos, eu acabei sendo beneficiado porque eu pude estar com ele todas as noites, né? Mas logo que eu precisei colocar ele na escola, será que é a hora? Será que pode? Será que não pode? Será que é seguro? E aí a gente pensa assim, sim, crianças são seres humanos, pensantes, com direitos, e que têm saúde mental também, e que também são impactados, né, por tudo que está à volta deles. Eu acho isso aqui importantíssimo de pensar, porque, como eu falei, é uma grande organização mundial, a referência para isso, e isso não aparecia em lugar nenhum. Então, saúde mental das crianças, sim, é importante. E aí a gente está falando de outras coisas que eu não vou entrar tanto em detalhe, mas o próprio impacto das mídias sociais, dos jogos, né, nas crianças pequenas é cada vez mais evidente. Esse estudo da PubMed, não é ideia entrar em estudos assim mais acadêmicos, mas ele fala sobre o quanto a rede social distorce a noção de si mesmo, né, das crianças em relação ao que elas são de fato e ao que elas têm que apresentar ou ser na rede social, né? Parece uma discussão muito corriqueira para quem é adulto, né? Porque a gente está sempre na rede social de alguma forma vendendo, né? Vou falar assim entre aspas, a nossa imagem. A gente produz ali um conteúdo sem nem pensar sobre isso, mas isso tem um impacto enorme nas crianças.
A Meta, né, a dona do Instagram, dona do Facebook, tentou, né, anunciou o lançamento do Instagram for Kids e teve que parar, porque foi uma crítica tremenda, porque uma empresa do tamanho do Facebook, né, do Meta no caso, precisou voltar atrás para repensar essa estratégia, para ver de que forma isso de fato poderia ser um benefício ou uma ação benéfica para crianças de fato. Aqui uma notícia também não muito boa, né, para a Meta, mas a Meta, isso aqui é do mês passado, essa notícia, começo de setembro. O Instagram foi, como é que é a palavra, processado, né, em 400 milhões de euros por não conseguir proteger os dados das crianças. Uma corte irlandesa, né, por conta de uma consultoria lá, conseguiu fazer esse tipo de ação, né. A gente não está falando muito sobre isso, mas isso é um ponto importante. Todo mundo tem aí, em alguma medida, uma responsabilidade, né, em relação às crianças. Então, o que eu deixo de reflexão sobre essa tendência? Que debates, que ações podem ser promovidas, né, pensando no bem-estar dessas próximas gerações. O SESI, como organização, busca fazer isso. A gente tem uma atuação muito forte nisso. Amanhã começa um grande evento, se chama SESI Consciência, mais de 18, 19 mil pessoas lá na Fiergs, dentre outras coisas para debater isso, né? Mas reflexões importantes também para todos nós. Caminhando para o final, e aí vou sentar um pouquinho para a gente conversar, né, João? Mas trazer um pouquinho sobre essa última tendência que tem a ver com... A gente está vivendo uma revolução das habilidades necessárias para o trabalho. Ela tem a ver com algumas coisas que a gente falou antes, mas os negócios estão mudando, acho que todo mundo tem certeza disso, mas as habilidades necessárias das pessoas também estão mudando, né? Então, quanto mais digital os ambientes de trabalho ficam, mais rápida e eficaz tem que ser a nossa atualização, né? Nosso aprimoramento da força de trabalho de nós mesmos, né? O que a gente estava falando um pouco antes ali, as trajetórias de carreiras tradicionais estão precisando ser cada vez mais reinventadas, né? Novas habilidades que a gente precisa incorporar, ou se a gente quer ter uma nova oportunidade, a gente precisa aprender uma nova habilidade e assim por diante, né? Então, educação prática e requalificação são duas palavras-chave que aparecem em muitos reportes. Aqui eu trago só como compartilhamento o Fórum Econômico Mundial, para nós uma grande referência sobre o trabalho, para todo mundo, né? Mas aquele estudo é de 2020, The Future of Jobs, é um excelente material, mas aqui, junho de 2022, né, uma atualização disso, 1000 especialistas dizendo o que é importante para o trabalho, o que de fato é importante, o que a gente tem que reaprender, o que a gente precisa prestar atenção. E aí ele está pequenininho, mas transição de carreiras é um item, é um pouco do que a gente falou agora há pouco. Cada vez mais a gente vai ver transições, as carreiras são não lineares, né? As coisas vão conviver, querer deixar todo mundo tranquilo, né? Quem tem uma profissão mais linear continua tendo espaço para isso, mas há uma tendência de uma transição muito grande. E o que a gente chama de reskilling, né? Essa requalificação, essa busca por novas habilidades que a gente talvez não tenha hoje. Esse quadro aqui eu acho fantástico também. Esse é um grupo de pesquisa do MIT. Um framework assim de habilidades para o futuro. Então tem coisas bem corriqueiras que a gente está acostumado a ver, como pensamento crítico, comunicação, colaboração. Mas aí tu vê, por exemplo, aqui nesse quadrante mais em cima, curadoria de relacionamentos no trabalho. Com quem eu me relaciono e qual é a qualidade que eu tenho. Isso pode ser uma habilidade para o futuro, né? Eu brinco lá no SESI que habilidades do futuro são a engenharia de agendas e a gestão de egos, né? Essas duas a gente precisa fazer o tempo todo, né? Mas, fora de brincadeira, tem muita coisa interessante para pensar o que a gente vai precisar no trabalho hoje e do que a gente vai precisar no trabalho daqui a um tempo, né? Chegamos ao final. Eu queria deixar essas perguntas, mas agora acho que a gente vai trocando uma ideia, mas é um pouco do que a gente propôs internamente na nossa discussão estratégica do SESI, mas essas tendências estão mais perto das empresas de vocês mesmos, estão mais distantes. Como é que vocês enxergam isso? E o que eu fiquei imaginando, né? Que tendências elas parecem ser interessantes para, sei lá, vocês mesmos pensarem no futuro, discutirem amanhã ou hoje mesmo, né? Com os colegas de vocês. São pontos de reflexão assim que, como eu falei no início, olhar para tendências tem que ajudar as empresas a se reinventar, senão amanhã, logo, né?
Se olhar para o futuro e não fazer alguma coisinha hoje, não tem sentido olhar lá para frente. Eu deixo uma frase aqui do Alvin Toffler, no alfabeto do século XXI, não é aquele que não vai saber ler e escrever, mas sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Uma provocação também para a gente pensar sobre tudo isso que a gente falou. Tá bom, gente? Obrigado. Legal. Ótimo, Fernando. Muito legal. Eu fiquei escutando, né? E a gente falou aí de transição de carreira, a gente falou de burnout, né? A gente falou de expor sentimentos, a gente falou de propósito, né? E se a gente fosse reunir tudo isso, nós poderíamos dizer que isso vem ao encontro de qualidade de vida. E é curioso, é positivamente curioso, a meu juízo, que a gente esteja num evento de inovação e que a gente fale de qualidade de vida, porque a gente precisa falar de qualidade de vida, porque a inovação é que a gente geralmente pensa com tecnologia, com robô, com as coisas mais disruptivas da técnica, mas ela é sempre pensada e produzida por pessoas e executada depois por pessoas. Então, a gente precisa cuidar dessa qualidade de vida das pessoas, de todos nós que estamos aqui. Então, acho curioso, possivelmente curioso, que a gente possa estar num evento de inovação, podendo discutir isso, né? Podendo falar dos nossos sentimentos, podendo falar de como é que nós estamos, podendo pensar como é que estão as nossas organizações, as nossas entidades, como é que elas estão abordando esta qualidade de vida. E para vocês, eu vi quando levantaram, né, da geração X, Z, nós temos alguns expoentes aqui, inveja minha branca, que não sou, essa possibilidade da transição de carreira também, né? Da gente poder escolher a cada momento da nossa vida aquilo que nos faz feliz. De novo, qualidade de vida, né? Sair de casa, que não seja um clichê, né? Acordar na segunda-feira e dizer assim, que legal, tem uma semana de trabalho bacana. Eu acho que é o Cortella que fala isso, né? Que é engraçado que a gente passa a semana inteira para pensar naquele momento da sexta-feira, que é o happy hour, né? Que é a hora que a gente sai do trabalho. A gente passa a semana trabalhando para um momento que a gente sai do trabalho e ser feliz, né? E a gente deveria ser feliz também no trabalho e poder falar abertamente sobre isso, sobre as nossas angústias. Isso permite qualidade de vida. Então, assim, acho muito bacana que tu trouxe. A gente tem poucos minutos, mas a gente tem uma pergunta que veio pelo Instagram, do Fernando Ferreira, um assunto super atual. Ele está pedindo para que tu comente um pouquinho do quiet quitting, né, da demissão silenciosa, né, onde a pessoa busca o equilíbrio vida-trabalho, né, praticando o trabalho mínimo, que é a expressão dele, né, praticando o trabalho mínimo para poder ter essa transição entre trabalho e vida, né? Isso. Como é que está? Isso é um tema super novo, eu tenho lido sobre isso nas últimas semanas, na verdade. Como é que vocês estão vendo, né? Já falando de tendências dentro Legal. Não, é bem bacana, Fernando. Excelente pergunta, porque é isso também, a gente nunca tem a pretensão de estar atualizado o tempo todo, né? Porque, afinal, tendências surgem o tempo todo. Mas o quiet quitting é algo interessante de pensar, né? A gente tem uma discussão muito grande no SESI em relação a duas grandes problemas, vamos dizer assim, no trabalho, né? Um deles é mais óbvio, que é o absenteísmo. As pessoas não estão no trabalho, e aí pode ser por doença, pode ser por algum transtorno. Agora tem uma outra questão, que é o presenteísmo, né? O momento que eu estou no trabalho, mas eu não estou bem ali, né? E isso é um ponto importante, porque o quiet quitting tem a ver com isso, assim, as pessoas também, de alguma forma, fazem, se não querem fazer uma saída integral do trabalho, começam, de alguma forma, a reduzir a sua intensidade, e aí, por isso a brincadeira do termo, né, silenciosamente, porque também, naquela linha, né, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa do seu ganha-pão, e às vezes tem coisas no trabalho que são ótimas, né, e algumas nem tanto. A nossa colega Graziella Alberici, especialista em saúde mental do SESI, ela, agora no evento do Congregar, né, um evento sobre RHs, trouxe uma frase que eu acho muito boa, a referência é ótima, é o Freud, né, grande pensador aí do pensamento psicanalítico. Perguntaram para o Freud o que é saúde mental. Pergunta super difícil. E ele disse assim, saúde mental é a capacidade de amar e trabalhar. São intensas, né? Amar em amplo sentido, é poder exercer os sentimentos, gostar das pessoas, ser feliz, mas ser produtivo, produzir. Trabalho é bom, trabalho é um excelente protetor da nossa saúde, né? Eu acho que essas novas tendências, essas discussões que, na nossa opinião, vieram para ficar, geram, no mínimo, uma oportunidade
para que as empresas possam incorporar mais essa discussão no trabalho, né? Ao invés de esperar o profissional sair e, caramba, perdi um talento lá, e sem se perguntar por quê, proponha discussão, né? Proponha espaço, né? Proponha... as lideranças têm um papel fundamental nisso, toda grande liderança, ou média liderança, seja quem for, quem lidera pessoas, tem uma responsabilidade em si, né? Em ser líder. Mas esse líder, hoje em dia, precisa incorporar outras coisas, né? A gente estava falando um pouco antes aqui, né, em relação a isso. A gente se orgulha do nosso sucesso por tudo que a gente construiu, por quanto a gente foi forte, quanto a gente deu resultado, mas todo mundo é humano. O meu colega é humano, o cara que trabalha comigo, o meu liderado também é humano, né? Às vezes a gente usa essas pequenas expressões, o que eu posso fazer no ambiente de trabalho? Pergunta como as pessoas estão. Olha no olho e pergunta. Né, te dedica uns minutos para perguntar, isso pode fazer a diferença, né? Bacana. E como é que tu tem visto isso? Pessoal, as perguntas estão abertas, né? Acho que fazemos pelo Instagram, certo? Mesmo os presentes aqui, desculpa. Isso, tá. E como é que tu está vendo, nós conversávamos antes de tu entrares aqui no palco, sobre essa questão do burnout, né? Eu realmente tenho ficado bastante impressionado com o acúmulo de trabalho que todos nós temos, com a questão da tecnologia, né, do WhatsApp, a gente está sempre conectado, a gente não desligar. Eu tenho cuidado lá com a minha equipe, eu não mando mais mensagem no final de semana, porque como a gente estava na época da pandemia, estava dentro de casa, parecia que o domingo era igual segunda, né? E aí a gente mandava mensagem, né, pela intimidade que temos, e agora eu tenho me cuidado, me policiado bastante para não mandar mensagem, para deixar... Porque as coisas podem esperar segunda-feira, 90% das coisas podem esperar... Depois que o Office invadiu o Home, isso, né, parece que não tem separação, mas tem que ter, gente. A gente tem que separar. Né? Então, isso tem me chamado muita atenção, né, do burnout. Eu falava com o Fernando quando eu chegava, eu moro em Rio Grande, saí de Rio Grande para vir para cá agora, meio-dia, né, trabalhei de manhã e peguei o carro e vim embora. Quando eu paro, eu tenho feito muito isso, muita viagem, quando eu paro, eu tenho assim, um WhatsApp, uma infinidade de mensagens, acho que vocês também, todos nós aqui, isso traz uma angústia, porque a gente tem que ler, se tem uma coisa importante, enfim, aí chega de noite, tem os e-mails para olhar, aí, sabe, sempre tem uma coisa para fazer. Como é que as empresas estão, e aí todos nós aqui, ou somos empresários, ou estamos trabalhando numa empresa, ou em alguma entidade, né? Então acho que isso é uma coisa que todos nós queremos saber, pela tua experiência. Como é que as empresas gaúchas estão tratando esse assunto, né? Temos alguns bons exemplos, por exemplo, boas práticas que a gente possa trazer para o nosso ambiente? Legal, bom, legal. Não, essa é uma pergunta fundamental, essa é uma discussão... Primeiro que eu queria deixar claro, assim, claro, não falo do ponto de vista de especialista, a gente tem lá no SESI alguns, o burnout ele é uma síndrome recente, né? Ela foi incluída na Classificação Internacional das Doenças como síndrome em 2022. E a nossa, parafraseando a nossa especialista Graziella, ele é um diagnóstico de exclusão. O que eu quero dizer com isso, né? Para que tu seja diagnosticado com burnout, tu tem que primeiro ver se não é depressão, se não tem um transtorno de ansiedade, se não tem várias coisas anteriores que precisam ser vistas, né? Então, dito isso, né? Isso não é muito fácil de colocar no ambiente de trabalho como algo acionável, né? Como que eu identifico então o burnout? Mas já no teu início da fala, bom, eu acho que já foi a chave, assim, porque o primeiro, se tu olhares lá nos estudos de burnout, o primeiro item que mais causa, repito, não é só isso, é sempre multifatorial, não é uma coisa só, mas o que mais causa é sobrecarga. Sobrecarga de trabalho é inegavelmente o que mais impulsiona, né? E é óbvio que o que tem que ser feito, na nossa opinião, é uma ação preventiva. Eu estava comentando com o Fernando, e eu não sei se vocês estão passando por isso também, a gente trabalha o dia todo, né? Aí quando termina e respondendo no WhatsApp, respondendo e-mail e emergências que surgem, e por conta do WhatsApp também, eu adoro o WhatsApp, tá? Eu não estou reclamando, tá? Eu vivo em cima dele, mas por conta do WhatsApp as coisas têm que ser respondidas na hora, né? Então, se a gente manda... Tem uma demanda, né? Pelo imediatismo. Se a gente manda uma mensagem para alguém e essa pessoa não nos responde, a gente fica, não leu, está brava comigo, está me descanteando. Ou, se a gente recebe, tem que responder isso aqui. Então assim, é uma loucura, a gente passa o dia assim, e eu tenho sentido muito isso, tá? Chega no final do dia, eu estava dizendo para o Fernando antes, tudo que eu programei para fazer, metade pelo menos não foi feito, então eu ainda tenho que fazer daquele dia. E eu trabalhei o dia inteiro, eu sentei e fiz coisa o dia inteiro, respondi e-mail, fiz reunião é outra coisa, não sei como é que vocês estão, mas
O que eu faço de reunião virtual é um troço inacreditável. Eu tenho agenda assim para toda essa semana, para toda semana que vem. Essa semana eu estou aqui, né, no Sapiranga Summit, então eu tive que empurrar muita coisa para semana que vem. Aí tem feriado, olha que loucura. Eu digo, meu Deus, tem feriado, que horror. Cara, a gente adora feriado. Aí o feriado passou a ser o inimigo, porque tem coisa para fazer, tem que vencer. Então, assim, isso é uma coisa que vai... Eu usei essa expressão para ele, que vai mastigando um pouco a alma, porque dá uma angústia, né? É uma sensação... de noite, assim, deito à noite na cama e começo a me lembrar, tem que fazer. Aí pego o celular, já anoto, porque senão me esqueço. Meu Deus do céu, não dá. É uma sensação gente, de só para vocês saberem... exagero, né? Eu sou um funcionário público, tá? Eu sou funcionário público. Não há nenhum demérito a isso, mas eu me lembro quando eu me candidatei à vaga, todo mundo dizia assim... te encosta no setor público, é uma maravilha. Meu pai foi funcionário público também, dizia, não, faz o concurso e passa, que a vida está ganha. E eu sempre achei que essa vida estressante era da iniciativa privada. E agora não tem mais essa divisão, né? Nós estamos, seja público ou privado, nós estamos com essas demandas. E isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Eu conversava com o Fernando antes da gente entrar aqui, porque isso realmente eu tenho visto na minha vida, né? Eu brinco, nós gaúchos, não sei se todos são, claro, mas expressão clássica, né? E aí, como é que estão as coisas? Correria. Exatamente. Loucura. Exatamente. Gente, não pode ser só loucura e correria, né? Porque senão a gente está ferrado. E também trazendo um pouco essa discussão de saúde mental, que é muito boa, mas a gente usa muito essa expressão, né? Claro, as empresas, né, os ambientes de trabalho tentam fazer a identificação do, por que as pessoas estão saindo do trabalho, né? E aí, claro, tem respostas diversas para isso, né? E a gente falou um pouco sobre isso aqui. Mas eu acho que uma pergunta também bem importante fazer: por que as pessoas ficam no trabalho? Por que as pessoas gostam, né? Com certeza tu vai dizer, por uns bons minutos, o que te faz acordar de manhã e ser bacana fazer isso, né? E claro, sobrecarga de trabalho, a gente tem que tentar dar uma domada, né? É muito difícil, a gente vive conectado, né? A nossa bolachinha preta aqui está sempre do nosso lado. Mas é isso, assim, acho que é um equilíbrio. O equilíbrio vida-trabalho, isso não existe, né? Isso já é um mito. Porém, eu acho que tem que se pensar, né? O que nos faz bem no trabalho e se agarrar nessas coisas também. Saber né? dizer alguns não, né? Saber dizer não, exercitar isso. também o não, né? Saber se Isso respeitar é os nossos limites também, né? Nós estamos com o tempo estourado, mas o assunto está bom, pelo menos para mim está muito bom. O pessoal está me fazendo sinal, está tranquilo. Eu vou fazer uma última pergunta. A Sabrina Machado faz a seguinte pergunta: quais as ações de promoção à saúde mental? Eu acho que a Sabrina é psicóloga, tá? Quais as ações de promoção à saúde mental que estão sendo pensadas para as organizações? Existe alguma ação ou ações que você considera primordial? Legal, bacana, Sabrina. E que boa pergunta, não é fácil de responder, mas tem indícios, assim. Eu tive a oportunidade, feliz oportunidade pelo SESI, de ir à Finlândia em 2017, e lá a gente fez uma imersão com uma organização que se preocupa com a saúde ocupacional, né? E a gente foi muito empolgado, né? Cara, Finlândia, né? Que legal, a gente vai descobrir a solução da saúde mental. Eles devem saber, claro. Tem que saber, né? Aquele povo é feliz, está todo mundo sempre feliz, né? Sempre nos índices, né? Melhores índices de tudo. E a gente chegou lá e passou uma semana e não tinha resposta. Era uma discussão e tal, e a gente começou a ficar angustiado. Mas, ao final da segunda semana, a gente viu duas coisas, principalmente, assim, aí eu acho que tem um pouco a ver com a resposta. A primeira delas é, se tem um fator no ambiente de trabalho que é preditor de mais saúde mental, é capacitar lideranças. As lideranças, quem lidera pessoas dentro de qualquer ambiente de trabalho, hoje precisa incorporar, e aí assim, não é uma pressão, né? Meu Deus, então tem que ser psicólogo de todo mundo, né? Não, deixa lá para a Sabrina ser psicóloga, né? Mas a gente tem que entender um pouco melhor sobre as emoções das pessoas no trabalho, né? Ou conversar um pouco mais, se humanizar, né? Esse termo que a gente usa. Então, isso para nós foi o grande aprendizado, e hoje, né, falo como SESI, é o que a gente mais leva para as empresas, né? As lideranças precisam se renovar, e aí tem um monte de informações legais e coisas, né, para aprender, metodologias para isso, mas se eu fosse dizer uma frase só, era essa. E a outra que eu acho também é bacana nessa experiência que a gente teve lá, que e aí vai um pouco contra, né, algumas coisas que a gente fala, mas nem toda inovação em saúde ela tem que ser tecnológica. Perfeito. A gente não precisa depender de tudo que é tecnológico para, né? Então, claro, não quero aqui
muito pelo contrário, diminuiu a importância da tecnologia, das novas. Tem muita coisa dentro da saúde mental hoje que não termina, assim. Chatbots que fazem um pré-atendimento. A gente tem projetos hoje de identificação de burnout precoce, né? Eu fazer algumas perguntas e ver se tem algum indicador e aí já fazer um encaminhamento mais rápido, né? Identificação precoce é um ponto bem importante de inovação. Mas eu acho que fundamentalmente é a humanização mesmo, sabe? O ambiente de trabalho ser as fragilidades das pessoas estarem mais né, tranquilamente debatidas, segurança psicológica, que é esse termo que a gente fala muito, né? É poder dar ideias, poder debater, poder ser quem a gente é, e isso não diminuir em nada a minha qualidade de trabalho, né? Então são coisas importantes, eu acho que Perfeito. são Muito boas legal de discutir. Eu adorei o papo, espero que vocês tenham gostado também. A gente continua, tá? A gente vai depois, terminamos aqui, vamos para um coffee break ali no átrio aqui do nosso centro de eventos, aqui na frente. E aí a gente pode continuar batendo papo com o Fernando, enfim. Nós temos também a nossa banda aí, que vai trazer uma música para melhorar nossa qualidade nesse momento aqui, nosso humor, nosso prazer. E logo agora, às 19 horas, a gente tem o lançamento do Sapiranga Summit, né? Com a nossa prefeita e convidados, e uma palestra que vai, na sequência, que vai abordar a questão do governo, né, do ente público em relação ao movimento de inovação. Eu quero agradecer a tua presença, agradecer a tua fala, né, dizer que foi um papo maravilhoso, transcorreu essa hora aí numa rapidez, né, e acho que a gente sai daqui, é bom que a gente possa falar dos nossos sentimentos, é bom que a gente possa questionar a inovação, que é maravilhosa, mas que a gente precisa questionar, nem tudo é excelente, né? Então, acho que tivemos um grande ganho aqui de qualidade de vida. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Muito bem, obrigado Fernando Rosa, obrigado Arthur Gibbon, obrigado a todos aqui. Como já falou Gibbon, nós teremos agora um coffee break lá em frente, na entrada aqui do Centro de Cultura, e logo mais retornaremos com mais um painel importantíssimo nesse primeiro dia de Sapiranga Summit 2022.